Você já ouviu falar que um transtorno mental é um desequilíbrio químico no cérebro? Vamos falar dessa questão. Antes de mais nada, curta, compartilhe com quem se interessa no assunto e deixe um comentário caso tenha alguma dúvida. Muitas vezes a gente ouve em programas de TV, em documentários, ou mesmo nas redes sociais, que transtornos mentais como a depressão são desequilíbrios químicos no cérebro. E essa afirmação é feita para justificar o que está acontecendo e o que causa a depressão. Porém, será que essa afirmação ela é verdadeira? Bom, essa afirmação é problemática desde os anos 80. Desde os anos 80, essa afirmação já não é mais aceita na comunidade científica. É claro que várias hipóteses são criadas ao longo do tempo, mas nenhuma delas tem se demonstrado com evidências realmente. Mesmo assim, as comunidades psicológicas e psiquiátricas continuam afirmando o desequilíbrio químico ou um distúrbio químico como a causa da depressão, por exemplo. Por que será que isso acontece? Por que os profissionais entre si não acreditam, porém ao público eles dizem que as coisas são dessa forma? Uma das justificativas que são dadas é que essa afirmação dada ao público em geral ajuda no progresso clínico, porque por de um lado, as pessoas passam a dar mais importância à depressão, reconhecendo ela como doença porque tem uma causa biológica, e de outro, as pessoas aderem melhor ao tratamento medicamentoso, que agem diretamente na química do cérebro. Porém, com o tempo, a população foi compreendendo a importância de se considerar os transtornos mentais, e que esses transtornos mentais eles têm uma peculiaridade própria, que eles dizem respeito não só a uma questão fisiológica, mas questões relacionais, questões circunstanciais e questões motivacionais também. Então a primeira justificativa ela já não é mais tão útil. Quanto à segunda justificativa, na verdade a gente poderia argumentar que essa segunda justificativa ela é onerosa para a clínica, porque a única abordagem que se demonstrou eficaz contra a depressão, por exemplo, é a psicoterapia. E dizer que um desequilíbrio químico é o que está causando a depressão incentiva as pessoas a apenas tomarem o remédio, que no fundo ele se demonstra apenas como auxiliar à psicoterapia e ele não gera um tratamento real. No máximo, ele melhora as circunstâncias das pessoas para que elas naturalmente consigam se recuperar da depressão. Mas essa não é a maioria dos casos. Então, se uma pessoa acredita que a depressão ela é um desequilíbrio químico do cérebro, ela vai ser desincentivada a buscar a psicoterapia, que é a abordagem que se demonstrou mais eficaz a tratar essa questão. O uso de antidepressivos auxilia demais no processo, mas no fundo ele se demonstrou apenas como isso, como um auxiliar ao tratamento, que é a psicoterapia. Apesar de que na comunidade científica essa questão já é considerada antiga, em 2022 saiu um estudo guarda-chuva, que é o quê? Bom, primeiro a gente faz estudos clínicos para aferir a eficácia de determinada intervenção ou o fundamento de alguma hipótese, né? Depois que a gente tem muitos estudos clínicos e estudos randomizados individuais, buscam um número grande de pessoas para entender a questão que está estudando, nós fazemos uma meta-análise, que é quando a gente pega vários desses estudos e faz um estudo grande para ver se, ao longo do tempo, aqueles resultados iniciais se mostraram relevantes e se replicaram de forma eficaz. Porém, quando passa muito tempo e nós temos muitas meta-análises, nós podemos fazer um estudo guarda-chuva, que é o quê? Que é um estudo de várias meta-análises, saber realmente a relevância por trás daqueles estudos e daquelas afirmações que se encontrarem em alguns dos estudos. Então, esse estudo é um estudo guarda-chuva, ele pega várias meta-análises e avalia essas meta-análises que dizem respeito à hipótese serotoninérgica em relação à depressão, que é o fundamento por trás do distúrbio químico que está sendo afirmado em vários lugares. Então, esse estudo pega meta-análises de várias questões associadas a essa hipótese serotoninérgica. A primeira delas é a concentração de serotonina e a metabolização de serotonina. A segunda é o ácido 5-hidroxiidol acético. A terceira é o receptor 5-HT1A, que é um receptor responsável pela captação da serotonina. A quarta são os transportadores da serotonina. A quinta, o estudo sobre a suplementação de triptofano. A sexta questão são estudos que se questionam da relação entre a genética e os transportadores de serotonina. E a sétima questão são a relação gene-ambiente com os transportadores de serotonina. Então, as diversas meta-análises que foram analisadas, elas contêm como objeto todas essas questões que estão em torno da hipótese serotoninérgica. E o estudo conclui que não existe relação ou diferença em nenhuma dessas questões de pessoas sem depressão.
A única diferença que existe é entre pessoas que usam remédio e pessoas que não usam remédio. Realmente, o remédio tem um mínimo efeito em algumas dessas questões. Porém, nós não podemos fazer a relação entre essas questões e a depressão. Então, mesmo analisando estudos atuais, nós ainda não conseguimos encontrar sustentação para essa hipótese. E é complicado a gente ensinar ao público que essa hipótese é verdadeira, seria de alguma forma benéfica para a clínica. Porque a clínica hoje em dia já nos diz que a depressão ela diz respeito a diversas outras questões. Ela é muito mais complexa que apenas uma questão química do cérebro. E que nós temos que levar em consideração as questões vinculares e as questões da relação da pessoa com o seu ambiente. A construção da identidade da pessoa diante da construção da sua história e do seu desenvolvimento. Então, eu vou deixar o link do artigo aqui na descrição e o link da resposta dos autores aos diversos comentários que foram feitos no artigo. Esse artigo está em inglês, então ele não vai ser tão acessível. Mas aqueles que têm interesse e acesso, eu vou deixar disponibilizado. Então, o importante é lembrar que não existe evidência de que a depressão é um distúrbio químico no cérebro. As únicas evidências que se demonstram em relação à depressão é que a psicoterapia é o melhor método para lidar com essa questão. Então não se deixe levar pela hipótese serotoninérgica ou a hipótese do distúrbio químico no cérebro para justificar que basta usar o remédio e não é importante a psicoterapia. Na verdade, essa não é a melhor orientação clínica a se dar. E se você foi orientado por um profissional da saúde mental em relação a isso, saiba que ele está desatualizado por pelo menos 50 anos. Bom, curta, compartilhe com quem se interessa no assunto e deixe seu comentário caso tenha alguma dúvida.